Então, aqui está o guarda-roupa, que vocês já conhecem de outros vídeos, né? Este guarda-roupa ficou praticamente pro João Pedro. Então, vamos começar por aqui. Nesta primeira portinha, ela tem 3 prateleiras e as gavetas. Então, aqui ficou os brinquedos dele, que já ficava antes, na verdade. Eu só diminuí a quantidade de brinquedos, porque o João Pedro tinha muito brinquedo grande. Então, eu e ele fizemos uma seleção. Então, a gente doou alguns brinquedos. Outros a gente enviou lá para casa da minha mãe, porque os brinquedos que estavam lá, como os meus priminhos quando vão lá brincam bastante, então são bastante crianças brincando, os brinquedos já estavam bem velhinhos. Então, o que estava quebrado a gente jogou fora, o que precisou doar a gente doou. E levamos mais brinquedos para lá, para diminuir um pouco aqui em casa, porque primeiro por causa do espaço, né, que não tem muito. Segundo, que ele brinca muito pouco com os brinquedos aqui, principalmente com os brinquedos que a gente mandou pra lá. Eu deixei aqui aqueles que ele mais brinca mesmo, e porque ele gosta de brincar ali na sala assistindo televisão. Então, ele prefere joguinho, massinha, carrinho pequeno, bonequinho pequeno. Então, eu fiz essa arrumação. Então, aqui nessa caixa ficou brinquedinhos pequenininhos, brinquedinhos menores. Ficou aqui nessa caixa. Aqui tá a caverna do Batman dele. Aqui tá o cofrinho. Esse é um livro quebra-cabeça. Aqui é uma almofada que ele tem com histórias bíblicas. E aqui ficou a caixa de leitura dele, com os livrinhos dele, que ele gosta bastante de manusear livro. Ele gosta muito que eu conte historinhas pra ele, então eu deixei aqui mais no alcance dele. Ele tem uma caixa de DVDs também. Como não coube aqui, tá no meu guarda-roupa, mas tá fácil acesso pra ele mexer e escolher os DVDzinhos dele. Já nesta prateleira, eu tenho aqui lápis, né? Essa caixinha com lápis, ali também naquela caixinha lá atrás também tudo lápis que vai sobrando, a gente vai juntando. Nessa caixa, pra quem viu o vídeo do material didático do João Pedro, viu que ele tem bastante apostilas, então eu coloquei as apostilas aí. Junto com o materialzinho reserva da escola, também coloquei aí, nessa caixa. Nesta outra caixa aqui, tá apostilas dele da educação infantil. Então, eu não guardei todas, porque não dá. Eu guardei algumas, pra ele ver, né, futuramente. Então, tem espaço ainda, dá pra guardar algumas apostilas aí. Então, ali tem contact. Nesta caixa aqui tem papéis para impressão. Então, tem aqueles papéis que eu utilizo para imprimir as coisas para o aniversário dele. Tem folha sulfite. Então, tá tudo dentro desta caixa. E aqui eu tenho algumas pastas. Vou mostrar para vocês. Nessa primeira pasta, tá as minhas coisas de pré-natal. Então, tá meu cartãozinho de pré-natal, tem exames meus, tem as minhas ultrassons. Então, tá tudo aqui nessa pastinha, com todos os meus exames agora na gravidez da Maria Clara, né? Então, pra onde eu vou, eu levo essa pastinha. Se eu for pro pré-natal ou se eu precisar ir no hospital de emergência, eu sempre levo ela. E no dia que eu for ganhar, eu também vou levar junto essa pastinha completinha assim na mala da maternidade. Então, tá por ordem cronológica aqui os meus exames, desde o comecinho até agora. Nesta outra pasta aqui, tem exames do João Pedro. Então, tem os últimos exames que ele fez, os últimos hemogramas que ele fez, eu vou sempre renovando. Conforme ele faz um hemograma novo,
eu jogo aqui fora e coloco o novo, e aqui tá a carteira de vacinação. Então, todas as vezes que eu levo o João Pedro no médico, eu levo essa pastinha também. E eu vou comprar uma rosa pra Maria Clara. Aí, aqui eu tenho uma outra pastinha, essa pastinha azul, que eu montei ela logo que eu descobri que tava grávida do João Pedro. Então, essa pastinha do João Pedro tem... Ai, essa máquina é ruim de focar. Mas tem o exame que eu fiz de sangue, o exame de sangue e o exame de urina. Tem todas as ultrassons que eu fiz dele, as morfológicas, os CDzinhos com as imagens gravadas. Então, tá tudo aqui. Eu tava mostrando pra ele esses dias, porque ele tá meio enciumado, né? Então, tava mostrando pra ele. Aí, aqui eu tenho o convitinho de batismo, a certidão de batismo. Tem esse livrinho com algumas informações dele, do nascimento. Tem esse cartão que o meu marido me deu, quando eu tava grávida dele, no Dia das Mães. Ele me deu um pingentinho e este cartão, eu guardei aqui. Esse foi o cartão que meu marido me deu quando eu ganhei ele. E aqui tá os primeiros exames que ele fez no hospital. O exame do pezinho, do ouvidinho, do olhinho. Então, tá tudo aqui, os primeiros exames que ele fez. Carteirinha do posto, do dentista. E aqui eu guardei algumas coisas especiais, os primeiros desenhos dele. Então, tem alguns desenhos aqui, as cartinhas que ele fez pro Papai Noel, o CD com fotos do primeiro aninho dele. Então, aqui tem algumas recordações, vamos dizer assim, pra ele ter quando crescer, né? Pra ele ver. Eu já mostrei agora, mas quando ele crescer ele vai poder ver novamente. E eu comprei uma pra Maria Clara e eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui tem o exame de farmácia que eu fiz. Eu vou colocar depois o de sangue, as ultrassons dela aqui, o que tá na minha pastinha. Depois que ela nascer, eu vou arrumar aqui. E esse é um cartãozinho que o João Pedro fez pra ela na escola, então eu já guardei aqui pra ela ver também quando ela crescer. Então, é isso que tem nessas pastas e eu deixo elas aqui. Lá em cima não mudou muita coisa. Ali tem algumas coisas da galinha pintadinha, de pintura, que o João Pedro nem usa mais, mas eu deixei pra Maria Clara. Ali atrás, meninas, aquela parte colorida, são os livros de pop-up que eu tenho do folclore, que eu fiz essa coleção quando o João Pedro era bem pequenininho. Aqui tá os álbuns de fotografia dele. Nessa caixa tem alguns livrinhos do Pequeno Milite que eu assino pra ele. Ali tem aquela luzinha do quando o quartinho dele era safari, nem usa mais, eu tenho até que dar embora, mas ele não deixa. Aí ali é o óculos dele, mais um estojinho dele com lápis. Então, nessas prateleiras foi assim que eu organizei. Vamos ver as gavetas agora. Nessa primeira gaveta, eu deixei cuequinha e meinha, então tá aqui. E deste lado tá alguns sapatos dele, porque, como vocês podem ver, não cabe todos, mas também assim, conforme ele usa o sapato, eu primeiro gosto de dar uma lavadinha, deixar tomar um pouquinho de sol, pra depois guardar aqui. Então, como ele tá usando tênis pra ir pra escola, né, então tá sempre fazendo rodízio, então eu quero essas duas partes, ela era de sapato. Então, eu percebi que ela ficava mais vazia do que cheia. Então, eu resolvi diminuir essa parte. E aí, eu limpei bem, higienizei tudo direitinho pra colocar as roupinhas íntimas dele aqui, né? E aí, aqui ficou alguns sapatos. Tem outros sapatos que estão na casa da minha mãe. E tem outros que estão lá na lavanderia, que eu deixo lá pra ir tomando um arzinho. Então, nessa primeira gaveta, é isso. Nesta gaveta, eu tenho cobertores do João Pedro, só. Então, os cobertores que ele usa... Esse aqui é de bebezinho, ele nem usa muito. Ele usa mais esse, mas quando tá muito frio, aí eu coloco os dois. E aqui é uma mantinha que ele gosta de dormir abraçado. Com os nanás, ele fala. Isso é desde quando ele nasceu, então tá bem velhinho.
E nessa última gaveta, meninas, eu tenho brinquedos do João Pedro. Aqui também já ficava brinquedos antes, eu permaneci. Só que aí eu mudei. Então, aqui só tá jogos, Lego, massinha, o pianinho. Então, tá esses brinquedos assim que ficam em caixas, né, de pecinha, que é os que ele gosta de brincar. E eu não gosto que ele leve pra minha mãe, porque lá acaba perdendo, né? Às vezes tem mais crianças. Então, esses brinquedos é pra ele brincar aqui em casa, são os que ele mais gosta. Então, tá aqui nesse gavetão, que ele é um gavetão bem fundo. Bom, aqui eu tenho mais brinquedos, aqui dentro dessa sacola tem os brinquedos maiores, carrinhos maiores. Fora os brinquedos que tá na prateleirinha dele, que vocês já viram no outro vídeo, do tour do quartinho. E aqui estão os bichinhos de pelúcia nesse cesto, só tem bichinhos de pelúcia, que o João Pedro não deixou dar embora, eu queria dar embora a maioria deles, mas ele não deixou. Então, por enquanto, eles ficam aqui nesse cantinho do quarto. Bom, nessa outra parte, nós temos... Então, olha só, vou mostrar pra vocês. Então, nessa primeira caixa aqui, eu tenho lençol e algumas mantinhas do João Pedro. Na caixa de cima, eu só tenho toalhas de banho do João Pedro. Esses dois cobertorzinhos são da Maria Clara. São os cobertores mais grossos, que não coube na gaveta dela, eu coloquei aí. Tem mais cobertorzinho, que dessa vez eu comprei bastante, mas tá lá na minha mãe lavando ainda. Aí aqui tem o inalador, que ficou pros dois. E lá em cima a minha silhuete. Não tem muito onde eu guardar, eu coloquei ela aí. E nessa parte aqui, tá as roupas do João Pedro, de frio, camiseta, fantasias, que ele adora fantasia, o roupão dele. Aqui eu tenho as bolsas de passeio da Maria Clara. Ali é um brinquedo de colocar, tipo um tapetinho de atividades que era do João Pedro, e eu guardei pra Maria Clara. Um brinquedinho que era do João Pedro eu também guardei. E aqui essa cestinha do João Pedro ficava lá em cima da cômoda com os itens de higiene dele. Algumas coisas, então tem gel, escovinha de cabelo, perfuminho. E não tinha onde pôr, eu coloquei ela aí, por enquanto tá aí, tá dando certo, e é aí que ela vai ficar. Então, no guarda-roupa é isso. Aí aqui também eu tenho 3 gavetas. E a de baixo é bem funda. Ai, deixa eu sentar aqui, deixa eu começar por ela. Então, nesse gavetão, ficou uniforme do João Pedro e roupa de frio. Então, como esse gavetão é bem fundo, comportou bastante as roupas de frio dele. E ele tem bastante roupa também lá na casa da minha mãe, porque ele fica bastante lá. Então, as roupinhas dele antes ficavam na cômoda. Eu tirei tudo da cômoda pra ficar pra Maria Clara e passei as coisinhas dele pra cá. Então, aqui antes ficava roupa de cama e de banho. Então, eu tirei e pus naquelas caixas que eu mostrei pra vocês. E deu certinho pra pôr as roupas dele aqui. Então, como tem bastante roupinha na minha mãe, deu certinho, sobrou até espaço, ó. Tem bastante espaço pra colocar roupinha. Tá certo que também, quando eu fui fazer essa arrumação, eu já doei bastante roupa, né? Dá mais roupa de frio, que eu sei que pro inverno já não ia servir, então eu doei bastante. Aqui nessa do meio tem roupinha de calor. Então tem bermudinha, conjuntinhos, camisetinhas. Nesses saquinhos aqui são roupas que é muito grande pra ele ainda, que ele ganhou. Então eu deixo no saquinho pra não amarelar. Bom, então aqui é isso, as roupinhas de calor. Nessa aqui de cima, antes ficava a roupa íntima dele. E agora eu mudei. Aqui ficam os pijaminhas de frio e de calor. Aqui fica as roupinhas as camisetinhas de manga longa. Então, ficam todas aqui. Aqui fica essas toalhinhas dele, que na verdade eu nem sei pra que eu tô guardando ainda, mas
Ó, que precisa pra alguma coisa. Até o ano passado ele usou pra escovação, né? Eu mandava pra escola. Então tá aí. Aqui eu tenho touquinhas. Ai, deixa eu levantar pra ficar melhor. E nessa parte aqui, olha só que bonitinho esse. É um dentinho feito de feltro, que a madrinha dele deu pra ele. Então, quando o dentinho cai, é só colocar o dentinho aqui nesse bolsinho e colocar embaixo do travesseiro pra fada do dente vir, né? Ah, é uma graça, né? Então, eu ponho nesse plastiquinho pra não sujar. Aí, aqui é a embalagem das boinhas dele que tá na minha mãe. Então, aqui nessa caixinha tem cinto, luvinha, óculos de natação. Então, aqui tem algumas coisas de natação, de praia. Então, é isso que fica aqui nessa gaveta. Então, na parte do João Pedro, é isso.